Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos tirar dúvidas de como declarar o seu saldo de ações, ou seja, o seu custo de aquisição, quando você tem uma mesma ação em corretoras diferentes. Exatamente. Muitas das vezes, principalmente os iniciantes, estão testando a corretora A, estão testando a corretora B, e pode ter uma mesma ação apresentada em instituições diferentes. E a nossa amiga Receita Federal traz lá no seu perguntas e respostas o esclarecimento de como tem que ser informado na declaração essa situação, perfeito? Então, como que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo? Eu trouxe um exemplo dessa situação, vamos aplicar dentro da declaração e no final vou explicar o porquê que está sendo solicitado essa informação neste formato. Perfeito? Combinado? Então vamos lá para a nossa situação aqui. Primeiro ponto. Já falei aqui no vídeo que se vocês têm dúvidas, perguntas, respostas, tem um manual gigante da Receita Federal só com perguntas e respostas para auxiliar nas principais dúvidas, tá bom? Uma das perguntas é essa daqui: como se calcula o custo de aquisições de mesma espécie negociadas no mercado à vista quando custodiadas em diferentes instituições? Traduzindo, eu tenho uma ação lá da empresa A na instituição uma e tenho essa mesma ação na empresa dessa mesma ação na instituição 2. Como que eu faço? Essa aqui eu paguei um valor, essa eu paguei outro valor. Então, o que que a Receita fala? Ó, o custo, tem até um erro de digitação aqui, é calculado pela média ponderada dos custos unitários. Traduzindo, a média soma tudo que você comprou, tanto valor quanto quantidade, e faz a divisão, valor total pela quantidade. Essa vai ser a sua média, tá bom? Ainda que as ações estejam custodiadas em diferentes instituições. Desse modo, na declaração, o contribuinte deve informar o total das ações adquiridas, independente da onde elas estão estabelecidas. Ok? Então, vamos para o nosso exemplo aqui. Exemplo 1. Vou até ampliar aqui para a gente, para facilitar. Então, o que, que a gente tem de exemplo aqui? Ó? Vamos supor que vocês, ou aqui o nosso exemplo, comprou primeira vez aqui no mês 10. Pus aqui uma data também de simulação, tá bom? Mas só para a gente, a título de exemplo, uma ação aqui chamada Ações ON, código ASOE3, 100 dessas ações e ele pagou R$ 10 em cada uma delas. Isso aconteceu na corretora A, tá bom? Então, assim sendo, o saldo total que ele pagou foi R$ 1.000. Tiveram lá os custos relacionados a essa compra de R$ 10 e o total ficou 1.010. Ou seja, qual é o preço médio por ação, que é aquilo que a gente tem lá na informação na instrução. Caso eu for vender, por exemplo, diferente desse 100, o que que eu vou considerar? Ah, vou vender 50, vou fazer 50 vezes esse 10,10 aqui, tá bom? Então, para isso que a gente precisa saber o preço médio, para quando eu for utilizar na venda, ok? E aí, passou um mês, vou testar outra corretora. Fui lá no dia 1 de novembro, na corretora B, comprei a mesma quantidade de ações, as ações caíram e eu consegui comprar ela por R$ 8. Ou seja, o meu valor total para essas 100 ações foi de R$ 800. Combinado? Teve também um custo de R$ 10 e o meu gasto total aqui foi de 810, ou seja, tive aqui um preço médio por ação de 8,10. Tudo bem? Como que isso vai ficar na nossa declaração? Vamos para essa etapa agora.
Deixa eu compartilhar a tela da declaração. Então, vamos lá abrir a declaração. Vamos clicar aqui no nosso personagem. Vamos lá na ficha Bens e Direitos, ok? Vou novo. Grupo que eu vou utilizar para as nossas ações. Grupo 3, participações societárias. Item do código 1, ações, inclusive as listadas em bolsa. E aqui é legal que já tem informações novas para esse ano, tá bom? Vou colocar o CNPJ da ação que eu tenho, não é da corretora, tá bom? Qual é o CNPJ da ação? Então, vamos pegar aqui o nosso CNPJ também. Deixa eu pegar aqui um CNPJ para a gente circular. E aqui na discriminação, o que que eu vou falar? Vou falar quantas ações eu tenho dessa determinada empresa. Vou falar, eu gosto sempre de deixar o mais claro, não para a Receita, para a Cintia Sena aqui saber depois o que que tem ali de informações, né? Então, eu coloco aqui, ó, eu tenho 200 ações da ASOE3, que é referente à empresa Ações SA. E aí eu coloco aqui uma barra, né, para falar, olha, foram 100 ações adquiridas pela corretora A no valor total de 1.100 e 100 ações adquiridas pela corretora B no valor total de 810. Assim sendo, meu preço médio por ação ficou de 9,10. Perfeito? Aí aqui embaixo, ele trouxe isso aqui que não tinha antes. Negociadas em bolsa, sim ou não? Então, a gente vai colocar sim, são ações negociadas em bolsa. Sendo ações negociadas em bolsa, eu tenho que colocar o código dessa ação. O código, nesse nosso exemplo aqui, é isso. ASOE 3. Não tinha nada em 21, tenho só em 22 os 820, ok? Então, para esse momento, é isso. Num outro vídeo, a gente fala sobre os rendimentos isentos, sobre os rendimentos exclusivos, tá bom? Vamos focar aqui só nessa temática relacionada à declaração, quando eu tenho uma mesma ação em instituições diferentes, tá bom? Vou dar o OK, declaração feita. Perfeito? É isso que você precisa fazer. Então, eu tenho aquela ação, vou colocar o meu valor total, a quantidade que eu tenho e acabou. Vamos agora para o esclarecimento do porquê isso foi explicado lá no programa, né? Era uma questão de dúvida. Deixa eu abrir agora aqui o nosso controle para facilitar vocês aqui na interpretação. Que é legal a gente não só fazer, né, mas a gente entender porquê das coisas. Eu gosto muito disso. Então, voltando aqui, então a gente chegou que eu tenho todas essas ações aqui, 1.820, meu preço médio é 9,10. Por quê? Peguei 1.820, dividi por 200. Vamos supor que você resolveu vender parte dessas ações. E agora você vai entender por que que a Receita quer que você apresente o preço médio total, independente de onde ela está custodiada. Porque se eu faço separado, eu vou ter custos diferentes e, consequentemente, na hora de eu apurar um ganho ou uma perda, eu posso estar reconhecendo um ganho maior ou menor do que a média de fato. E é isso que a Receita não quer que você faça, que você reconheça o mais ganho ou menos ganho. No caso, mais menos ganho, né? Mais ganho para ela é interessante. Então, vamos lá. Eu tenho lá aquela posição, perfeito, das 200 ações. Vamos supor que eu resolvi vender 100 ações que estavam lá na corretora A, perfeito? Essas 100 ações, então, eu vou fazer a baixa dela aqui do meu custo e vai me sobrar 910, ou seja, eu vou tirar 100 ações ao valor unitário de 9,10, então eu vou usar esse 9,10 e vou falar, olha, daqueles meus 1.820, agora eu só tenho 910, perfeito? Porque eu vendi metade, 100.
foi a parte que eu vendi, independente se é na corretora A ou na B. Com isso, o que que acontece? Aumenta aqui. Vamos supor que essa venda ali foi o custo. Eu consegui vender por R$ 20. Subiu a ação, assim, de uma forma extraordinária, e eu vou vender por R$ 20, essas 100 ações. Ou seja, então eu vou receber R$ 2.000, vou ter um custo ali também de R$ 10, vai cair na minha conta 1.990. É esse número que eu vou trabalhar, tá bom? Então, não esqueça de colocar os custos na venda também. Então, esse 1.990, ou seja, o meu preço médio na venda está sendo R$ 19,90. O que vai me dar, deixa eu fazer aqui assim, um ganho, ou seja, 910 que eu tive de custo, menos o 1.990 de venda, um ganho de 1.088. Perfeito? Até aqui? E aí, onde que mora a questão? Se eu olho assim e falo, vendi lá da corretora A, se eu fizesse separado, então quanto que eu paguei pela corretora A? Eu paguei 1.010. Então, se eu pegar 1.010 menos 1.990, eu teria um ganho de 980 e não 1.080. Ou seja, eu deixei de reconhecer um ganho aqui, nesse exemplo, de R$ 100. Mas se eu considerar, então, que eu estou aqui pelo menor valor de custo, de 810, eu teria que falar que tive um ganho de 1.180. Então, a Receita não quer que você separe as corretoras, ela quer que você olhe a empresa que você está investindo, que você está comprando ação, como um todo, e não separadamente, para que você tenha de fato a apresentação desse ganho de maneira adequada. E aí entra a importância de mesmo você não ficar fazendo vendas, mas ter fácil esse controle de quanto que foi o seu custo total, independente da corretora, para quando acontecer a venda, na hora de apurar o ganho ou a perda, você tem ali o valor certinho que você vai considerar como custo dessa operação. Perfeito? Entendido? Deixe suas dúvidas, seus comentários, sugestão, né, de tema para a gente trazer aqui no canal e que possa ser útil para o seu momento e para a sua declaração, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.